Por milênios, os seres humanos observaram as abelhas sem entender que estavam diante de uma das formas de comunicação mais sofisticadas já descobertas na natureza. Uma colmeia não é apenas um abrigo, é uma cidade viva, com hierarquia, divisão de trabalho, tomada de decisão coletiva e uma linguagem própria que levou décadas para ser decifrada. Em 1923, um biólogo austríaco chamado Karl von Frisch começou a suspeitar que as abelhas faziam algo impossível. Elas se comunicavam com danças. O mundo científico da época rejeitou a ideia. Insetos comunicando informações precisas? Era considerado biologicamente impossível, até que as evidências se tornaram impossíveis de ignorar. A dança das abelhas não é aleatória. Ela é uma linguagem simbólica precisa que transmite direção, distância e qualidade de uma fonte de alimento localizada a quilômetros de distância. A abelha retorna à colmeia, sobe no favo de mel e começa a dançar. Cada movimento carrega um código. O ângulo da dança indica a direção em relação ao sol. A duração da dança indica a distância. Quanto mais longa a sequência de agitação, mais quilômetros separam a colmeia da fonte de alimento encontrada. A intensidade da dança indica a qualidade do que foi encontrado. Uma fonte rica de néctar produz uma dança vigorosa e repetida. Uma fonte pobre produz movimentos fracos e breves. Em outras palavras, as abelhas codificam 3 variáveis simultâneas em um único comportamento: direção, distância e valor. Isso é linguagem simbólica por definição. Von Frisch passou décadas mapeando essa linguagem. Em 1973, recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia, a primeira vez na história que um zoólogo foi premiado por decifrar a comunicação animal. Mas aqui começa a parte que realmente perturba os cientistas. Como uma abelha sabe que precisa dançar? Nenhuma ensinou ela, nenhum manual existe na colmeia. A dança é instintiva, está gravada no sistema nervoso de cada abelha antes mesmo dela nascer. Uma linguagem completa, transmitida não por aprendizado, mas pela própria biologia. E há algo ainda mais perturbador. Abelhas de espécies diferentes têm dialetos diferentes da mesma dança, como se houvesse variações regionais de uma língua universal das abelhas. Quando abelhas de espécies diferentes são colocadas na mesma colmeia, elas precisam de tempo para aprender o dialeto umas das outras, exatamente como 2 humanos de países diferentes. A colmeia também toma decisões coletivas de uma sofisticação que rivaliza com parlamentos humanos. Quando a colônia precisa encontrar um novo lar, o processo que se segue é extraordinário. Abelhas exploradoras partem em busca de locais para a nova colônia. Cada uma retorna e dança para as outras, defendendo o local que encontrou como se fizesse um discurso político. As abelhas que assistem às danças visitam os locais sugeridos, retornam e somam seu voto à candidata que consideram melhor. É literalmente uma eleição democrática. Quando um local atinge votos suficientes, a decisão é unânime. A colônia inteira parte para o novo lar ao mesmo tempo, orientada por uma decisão que nenhuma abelha tomou sozinha. Nenhuma abelha é a líder. Não existe um centro de comando. A inteligência da colmeia emerge do comportamento coletivo de indivíduos que seguem regras simples em conjunto. Os cientistas chamam isso de inteligência emergente, um fenômeno onde a soma das partes simples cria algo que nenhuma das partes poderia alcançar individualmente. O mesmo princípio é estudado em robótica, inteligência artificial e economia. Engenheiros projetam sistemas inspirados diretamente no comportamento coletivo das abelhas. Mas o que os pesquisadores descobriram nas últimas décadas vai mais fundo. As abelhas possuem memória sofisticada, reconhecem rostos humanos e aprendem com a experiência. Em um experimento publicado em 2010, abelhas treinadas aprenderam a reconhecer rostos humanos individuais com precisão comparável à de seres humanos realizando a mesma tarefa. Elas também demonstraram comportamento de jogo. Abelhas rolaram pequenas bolas sem nenhuma recompensa de alimento, simplesmente porque pareciam gostar de fazer isso. O conceito de brincadeira sem função utilitária era considerado exclusivamente humano e depois estendido a mamíferos superiores. As abelhas derrubaram essa fronteira completamente.
Há ainda a questão do sono. Abelhas dormem, e quando dormem, seus corpos às vezes tremem levemente, como se estivessem sonhando com a dança que realizaram durante o dia. Pesquisadores de neuroquímica descobriram que abelhas possuem mecanismos moleculares para estados de humor. Elas podem ser estressadas, agitadas ou até mesmo apresentar algo que se assemelha ao otimismo. Em um estudo perturbador, abelhas submetidas a situações estressantes mostraram viés pessimista nas decisões, semelhante ao comportamento humano em estados de ansiedade. Isso levanta uma questão filosófica que nenhum cientista consegue resolver confortavelmente. Se um ser tem estados de humor, memória, aprendizado e comunicação simbólica, onde traçamos a linha da consciência? A questão da consciência animal permanece aberta, mas o que as abelhas revelaram é que subestimamos profundamente o que acontece nos sistemas nervosos de seres considerados primitivos. E então tem o problema que ninguém queria enfrentar. Desde os anos 90, as abelhas estão desaparecendo, colônias inteiras sendo encontradas vazias, sem rastro dos habitantes. O fenômeno chamado colapso das colônias permanece parcialmente inexplicado. Pesticidas, parasitas, perda de habitat e frequências eletromagnéticas são investigados, mas nenhum fator explica tudo sozinho. 1/3 de tudo o que os seres humanos comem depende direta ou indiretamente da polinização das abelhas. Sua extinção não seria uma tragédia ecológica abstrata, seria uma crise alimentar imediata. O código das abelhas que von Frisch dedicou sua vida a decifrar pode ser o mesmo que nos ajuda a entender por que precisamos delas para sobreviver e por que estamos falhando em protegê-las. Talvez a lição mais profunda que as abelhas nos ensinam não seja sobre linguagem ou inteligência coletiva, seja sobre o custo de ignorar o que não compreendemos até que seja tarde demais. Se gostou do conteúdo, curta e se inscreva no canal. A próxima história é ainda mais perturbadora.